Sempre é tempo também de evoluir em outros aspectos. Bom dia, Maurício. Ô, Vanessa, que honra estar aqui, muito grato pelo fico convite. feliz demais que a gente consiga selar a paz através dessa nossa conversa hoje entre pais e filhos que não se entendem, apesar de toda a conexão divina que existe entre eles. Um filho que cobra o tempo todo aquilo que acredita não ter recebido, vive como? Excelente pergunta, Vanessa. Esse filho, ele vai ter uma série de problemas, tá? E normalmente ele vai estar tão inconsciente que ele não vai perceber que, às vezes, o insucesso dele tem a ver com isso. Porque se a gente parar Nem se dá conta. Nem se dá conta. Se a gente parar para pensar que hoje, na internet, né, nas redes sociais gerais, está todo mundo vendendo a fórmula do sucesso, né? Já reparou? Eu tenho a fórmula do sucesso e tal. Muitas vezes em 5 tópicos, né? Em 5 Isso. tópicos, isso! Que 5 gancho. caminhos para você ter o sucesso, né? Aí eu brinco, né, com os meus clientes, com os meus alunos, eu falo assim, só eu tenho a fórmula do sucesso. Professor, mas não é uma arrogância? Mas só eu tenho a fórmula do sucesso. Quer saber a fórmula do sucesso? Estar vivo. Essa é a fórmula do sucesso. Somente vivo você pode conquistar tudo o que você quer na vida. E quando você parte dessa premissa, da onde veio a vida? Quem te oportunizou isso? Né? Foi um pai e uma mãe. Claro, Deus, né, para quem é cristão e acredita numa força maior, beleza. Mas sendo mais humilde aqui na terra, quem te deu a vida? Teu pai e a tua mãe. 50% cada um. Se você vira as costas para isso, se você julga, se você briga, se você não aceita, se você não faz a honra correta, a tua vida não vai liberar esse fluxo de sucesso. E o que a gente vê nas práticas, nos estudos das terapias sistêmicas é a mãe normalmente muito ligada à profissão, muito ligada à escolha da mãe, esse amor de mãe, o tomar a mãe, muito ligado de eu escolher uma profissão que eu amo, que eu me dedico, e o pai, a parte financeira. Então os dois fazem o sucesso, olha que bonito, né? Isso foi estudado por um alemão que morreu com 94 anos, é um estudo de observação de muitas famílias, mais de 3.000 famílias esse alemão observou e foi vendo esse tipo de comportamento. Então o que a gente fala, né? Um pai que nega um filho, e muita gente acha assim, não, mas eu não briguei com meu pai, eu falo com ele. Mas às vezes não é só isso. Um filho que nega o pai. O filho que nega o pai. Sim. Isso, o filho que nega o pai. Às vezes você fica procurando uma briga, né? Eu excluí meu pai, eu não falo mais com ele. Mas não é só isso. Às vezes você até fala, mas você julga, você analisa, você não aceita o que vem de lá, né? Como uma coisa. Acha pouco. Acha pouco, está sempre reclamando. Isso vai travar o fluxo do sucesso na sua vida, inclusive dos amores, tá? Porque é um adulto que se comporta como criança. Isso, e aí tem um estudo bem bacana disso, que é do Wilhelm Reich, né, um austríaco. Quando a criança, eu gosto muito de falar sobre isso, quando a criança chega entre 4 e 5 anos de idade, ela percebe o mundo aos pares. É aos 4, 5 anos que a criança começa a ter uma noçãozinha assim, o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, eu estou sozinho. Isso é um estudo do Reich. E aí o que a criança começa, o Freud já falava desse complexo de Édipo, o menino quer se aproximar mais da mãe, a menina do pai, fazer que é necessário isso. Porém, às vezes, como está esse casamento, Vanessa? Esse casamento às vezes não está bem. E aí o que a mãe faz? Ela pega o menino e fala assim, você é minha vida, você é minha razão do viver. Meu casamento está horrível, ele não está bom, né? Mas graças a você eu sou feliz. Não me sinto carente. Isso. O que acontece? Esse menino cresce entendendo que a felicidade da mãe é ele. E que só ele pode salvar a mãe. Isso tudo projetado no subconsciente, isso vai se consolidando. Quando esse menino se torna adulto, a mãe, ninguém consegue competir com a mãe. Só que ele vai querer os relacionamentos. E aí a mulher dele, agora na vida adulta, vai sofrer muito, porque ele é o filhinho da mamãe. Então tudo ele pende para a mãe. E aí a vida dele não flui. Ele continua uma criança, né, num estado infantil, e aí a gente diz, né, em terapia, a criança não ganha dinheiro,
a criança não vive um relacionamento maduro, a criança não consegue escolher bem uma profissão. Porque criança não casa, criança não tem filho, criança não trabalha, né? Não... Perfeito, sim, perfeito. Isso ele vem carregando dessa infância traumática, mal resolvida, e que não tem culpa nenhuma. Ninguém tem culpa, ninguém é vilão, ninguém é bandido. Mas a gente tem que acordar, né? A gente tem que buscar o autoconhecimento. Como despertar? Se a pessoa agora se identificou com cada um dos exemplos que você acabou de dizer, tá lá desesperada, dizendo, nossa, foi para mim. Próximo passo. O primeiro caminho para despertar é esse, é o reconhecimento. Admitir. Admitir. Não adianta você querer mentir para você mesmo, né? Cara, eu preciso de ajuda. Mas mesmo que essa menina tenha apanhado do pai, tenha sofrido violência doméstica, mesmo que esse menino tenha sido abandonado pela própria mãe, mesmo que os pais tenham sido extremamente cruéis, mesmo que essa criança tenha ido para um orfanato e depois tenha sido adotada por outros, né, que não tenha nem contato com os biológicos, como honrar? Exatamente. E aí entra na palavra honrar. O que é honrar? Honrar é eu agradecer e aceitar tudo como foi. Eu não preciso fazer festa, eu não preciso comemorar, mas eu também não preciso tacar pedra. Honrar é eu aceito tudo como foi. Porque perdoo. Pensa comigo, pensa comigo. A palavra perdão nós vamos falar um pouquinho dela agora, daqui a pouquinho. Mas assim, ó, pensa comigo. Quando eu era criança eu não tinha escolha, Vanice. Sim. Uma criança não pode trocar o seu pai, uma criança não necessariamente consegue fugir de casa, uma criança não tem escolha, a gente é conduzido. Então, se uma coisa veio para mim, desse universo, desse mundo, que eu não posso escolher, só cabe a mim aceitar. Se eu não tive escolha, eu não tenho como fazer nada. Não é? Eu só posso aceitar. E agradecer por quê? Então, uma vez uma ouvinte me perguntou assim, Maurício, mas o meu marido molestou a minha filha, ele é o pai dela, mas ele molestou, eu vou ter que tirar minha filha dele. Sim, com certeza, tem que tirar, é uma agressão, você tem que tirar. Mas aí, como dizia o Tim Maia, né, o finado Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então você tira sim, mas colocar o pai a vida inteira para essa menina como um bandido, um demônio, isso só vai destruir a vida dela, porque a vida veio dali. Então o pai tinha distúrbios, você protegeu sua filha, você tirou, mas toma cuidado com a maneira que você vai fazer essa criança crescer vendo o pai. Porque o pai e a mãe, pela origem da vida, eles são fundamentais para o sucesso. Eu não gosto muito da palavra perdão nem desculpa. Eu respeito opiniões, mas eu vou te explicar por quê. Se eu fiz uma coisa errada com você e eu te peço perdão, eu estou pedindo para você fazer alguma coisa para mim. É igual desculpa. Ô Vanice, você me desculpa, então você tira a minha culpa, você me perdoa, mas espera um pouquinho, vamos pensar, eu errei, como é que eu peço para você tirar alguma coisa de mim? Então eu gosto muito do sinto muito. Eu reconheço que eu fiz errado com você e eu sinto muito pelo que eu fiz. Então eu troco o perdão nas terapias. Tem gente que vicia no me desculpe, me perdoe. Fica viciante. Aí o outro fala assim, não, eu não perdoo. Cíclico. Então é problema seu. Então eu te peço perdão. Você fala para mim assim, não. Eu já pedi desculpas, ele ele não aceitou, o problema é seu. Não, qual a minha responsabilidade sobre a minha falha com você? O arrependimento. Esse eu sinto muito. Então a gente às vezes queria que o pai fizesse isso, né? Um pai ou uma mãe que nos fez sofrer e tal. Porém, se a gente lembrar que esses pais foram crianças também, esses pais também têm dor. Sim. Eu acho que a gente está vivendo num mundo que as pessoas esqueceram que a gente é imperfeito, sabe? Essa é a grande questão. Nós vivemos no mundo das imperfeições. Então, o que liberta? A consciência. E como é que eu chego na consciência? Você chega na consciência, com a ajuda do próximo. Escutei você falando de uma matéria, eu já estava sentado aqui, achei tão bonito da sua parte, né? Vamos pedir ajuda. Se a gente não puder sozinho, vamos pedir ajuda. Então você cresce pedindo ajuda, mas você cresce também estudando, lendo outras coisas sobre a vida. Tem coisas que ninguém fará por nós. Ninguém.
Ninguém fará. E tem tanto a internet hoje, você pode assistir tanto vídeo de autoconhecimento, você pode ler na internet, você tem livro inteiro na internet hoje. Hoje eu vi algo, me perdoe não, sinto muito não tem a fonte. Que sinto legal. muito não tem a fonte, né? Quando fui buscar a fonte lá, já tinha sumido na timeline. A pessoa dizendo que a solidão não é a falta do outro. E isso, que seja um recado para outras pessoas que estiverem ao ponto daquele rapaz de matar a namorada, a ex-namorada, enfim, pensando no como viverei sem. A solidão não é sobre a falta do outro, é sobre a falta de si. De si mesmo. De si mesmo. Então, aquela pessoa que de tempos em tempos se reencontra, não se sentirá só. Porque tem muita gente acompanhada se sentindo só. Totalmente. Né? Você vive uma solidão a dois, né? Sim. E eu gosto muito de uma palavrinha que às vezes é mal interpretada, né? A gente fala assim, a gente precisa desenvolver nesse mundão, a gente estava até falando aqui nos bastidores, né, Vanessa? Sobre esse mundo desafiador, né? Essa jornada nossa, você colocou muito bem. Eu gosto muito da palavra espiritualidade. Todo mundo pensa que é espírito. Espiritualidade é a capacidade que nós temos que desenvolver de olhar para dentro de nós. O que eu sinto, qual a minha necessidade e escolher uma vida que faz sentido. Sim. Sabe por que o mundo, um dos motivos do mundo está muito perdido e talvez o maior, as pessoas vivem vidas que não faz sentido. Isso enlouquece. São vidas no automático completamente. Total. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas por que eu estou tendo um momento de sofrimento ou um episódio de dor? É talvez só através daquele gancho, daquela deixa que você vai parar o que você está fazendo para você analisar, né, um contexto diferente, se questionar, ver questão de essência, tudo. Todo mundo seguindo o fluxo da manada todos os dias, acorda, faz e leva o filho para a escola e ninguém mais pensa. Vivendo, às vezes, uma relação amorosa que não faz sentido. Ridícula, sim. Vivendo uma vida medíocre, sem ofensa, mas uma vida medíocre, não sabe por que trabalha nisso, não sabe por que está nisso, aí depois reclama, porque fica doente, fica depressivo, tem tumores. Então, assim, a gente precisa nos encontrar, trazer consciência para esse mundo. Você sabia que na neurociência, já por natureza, nós só temos de 10 a 12% de consciência de todo o funcionamento do teu encéfalo, do teu cérebro. Você tem ideia do que é isso? 90% do que você está fazendo na tua vida é inconsciente. Movido pelo inconsciente. No inconsciente. Como que a gente acessa o inconsciente? E o que está lá no inconsciente? É na sessão de terapia? Também. O que está no teu inconsciente, por exemplo, são exatamente os traumas, suas dores. É o pai que você nega, é o abuso que você sofreu e não lembra, é o medo que você passou, uma fobia na infância e não se lembra, essa relação de briga que o casal teve dos teus pais e isso te marcou profundamente com medo, está tudo ali no teu subconsciente. Quais são as técnicas de reprogramação biológica? Isso aí tem muita coisa bacana. A reprogramação biológica nós fazemos com toque, então tem técnica, eu trabalho muito sobre o crânio e trabalho muito sobre informação. Então a pessoa me conta a história dela, quando a gente vai vendo a história, a gente vai ressignificando. O que é ressignificar? É fazer você olhar por um problema de uma forma diferente. Né? Não que ele deixe de existir. Não que ele deixe de existir. Uma vez, uma história curta e rápida, eu peguei um rapaz que chegou por ódio da mãe. Aí quando eu comecei a conversar com ele sobre esse ódio da mãe, eu descobri que é porque a mãe privilegiava os outros irmãos, colocava os irmãos para trabalhar, colocava os irmãos para ir no cinema e ele só trabalhava. Eu perguntei, onde está sua mãe hoje? Ela está morrendo, está num leito de morte. E sabe, doutor, olha que absurdo. Essa mãe, ela pediu para eu cuidar dela, agora sou eu que dou banho nela, sou eu que dou comida para ela, e os meus irmãos, só de boa. Como não odiar uma mãe dessa, ele me perguntou. Aí eu escutei ele, a primeira coisa que me veio na cabeça, e se eu te falasse que a sua mãe foi a mulher, você foi o filho que a sua mãe mais amou? Não faz sentido nenhum para mim e tal. Eu falei assim, então a seguinte cena, se você estivesse no seu leito de morte, quem você gostaria que cuidasse de você? E ali vira uma chave. Esse é um pequeno exemplo. A maneira, o cara estava bitolado numa percepção. Na força do ódio. Isso, a mente humana, ela invariavelmente ela faz isso, invariavelmente. Ela cria uma percepção e você fica focado só naquilo. Eu dou um exemplo, é como se você estivesse numa caixa com um furinho desse tamanho, você está tentando olhar o mundo
por um furinho desse tamanho dentro de uma caixa. Aí a hora que você traz uma informação que eu falei para ele, cara, é uma outra percepção, você está enxergando aqui. Você estivesse morrendo, você ia querer alguém que você odiasse para cuidar de você? Aí ele se emocionou bastante ali, foi uma virada de chave para ele. Então, isso você pode conseguir através de terapia, mas você pode conseguir também, Vanice, sabe como? Estudando, vendo vídeos nessas áreas, lendo livros, não só livros específicos sobre a sua profissão, mas toda a capacidade que você pode desenvolver de buscar consciência visando a sua espiritualidade, que é essa descoberta do teu eu interior. Eu vou ler um recado da Marli, posso, produção? Tudo bem, eu vou ler aqui, ó. Muitos bons os temas de hoje, pena que não foi dessa vez que ganhei o sorteio. Quero fazer o peeling. Viu, Nicole? A Marli quer fazer o peeling. Graças a Deus, quando me separei do meu primeiro marido e nunca falei mal dele para meus filhos, as coisas que sofri com ele. Mas hoje faz parte do passado e sigo em frente e em paz. Ela disse, né, que ela nunca falou mal do marido dela para os filhos. Poupou os filhos das razões pelas quais talvez ela até tenha sido julgada, né? Talvez. De alguma maneira pelos filhos, talvez. Mas de qualquer forma ela entendeu ser mais interessante e poupou os filhos deixar neutro. De uma imagem de pai mais neutro, né? Porque é um homem imperfeito, todos nós somos imperfeitos, e isso vai fazer com que os filhos tenham uma maior facilidade de atingir um fluxo de sucesso, porque tem uma boa referência de pai e mãe. Ter um bom pai e mãe no coração, porque isso é o que nós precisamos, né? Ontem eu estava vendo uma notícia de um bebê de 2 meses com 7 costelas quebradas pelo pai. Olha isso. Né? Então, assim, ok, nós temos que fazer a nossa parte, que é de, né, entender, tolerar, enfim. Mas o que nós, dessa nova geração, podemos fazer para sermos o melhor possível num outro âmbito de vida, num patamar diferente? A gente tem outro padrão com a modernidade, com a tecnologia, com o fluxo de informação hoje, para sermos pais melhores. O que é um conceito de bom pai, de boa mãe hoje? Eu acredito, eu tenho um sonho, né? Eu brincava com os meus alunos, eu queria montar uma faculdade de pai e mãe, entende? Então, passar alguns conceitos, algumas orientações muito importantes para aquele casalzinho jovem que está namorando ou é recém-casado, do que eles precisam se curar, né, para ser um pai e uma mãe melhor. Nunca vai ser perfeito, isso aí tira da cabeça. Nós estamos num mundo de imperfeição. Então, assim, não existe o perfeito aqui onde a gente está vivendo. Então, é estudar, é procurar buscar orientações, é entender o que funciona melhor com aqueles que já passaram pela situação, né? Por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho porque, além de eu ser um terapeuta que estudei muito, eu sou pai de 3. Então, assim, a gente tem a experiência. Fala com conhecimento de causa. De conhecimento de causa. Meu laboratório foi na minha casa, né? Então, assim, buscar pessoas que você seja uma referência para você, que você confie, para dar esse passo, né? Para te dar essa segurança, e acho que você falou tudo. Porque se a gente tiver mais consciente como pai e mãe antes de ter os filhos, tudo vai fluir melhor. Então essa é a responsabilidade dos pais. Você deu o exemplo do bebê, da costela do bebê. Esse pai tem que ser retirado dessa criança, não tem como. A mãe tem que proteger essa criança, o Estado, seja lá quem, tem que proteger, tirando esse pai. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, mas a proposta não é trazer a resposta. A proposta é colocar vocês para pensar, todo mundo para pensar. Por que esse bebê atraiu um pai desse? Tadinho, a culpa é dele, Porque Maurício? Culpa não. Aí é que tá. Ninguém tem culpa. Mas tudo o que acontece no universo tem uma reação de ressonância. Então, se eu julgo meu pai, se eu julgo minha mãe, nunca aceitei minha mãe porque ela era muito mandona. Adivinha que tipo de mulher eu vou ter? Mandona. Mandona. Porque tá mal curado. Então, dentro mesmo... Mas aí muita gente pode dizer, tá tudo ok, eu sei, doeu fisicamente nesse bebezinho de 2 anos, né? Passar por um episódio traumático assim, mas essa criança, Vinícius, lá no fundo nem vai lembrar. Tinha só 2 meses. Não vai lembrar? Às vezes fica no subconsciente mesmo. E tem que proteger o bebê é indefeso, né? Só que esse foi o pai que ela teve, esse bebê teve.
Esse bebê, às vezes, para quem é religioso, acredita num Deus, acredita num universo, então Deus errou. Nós vamos ter que acreditar nisso, para pôr esse pai para essa criança. Então foi um erro divino. Então aí a gente fica no vitimismo. Então é o seguinte, vamos para a resolução? Qual é a resolução? Vamos tirar esse pai dessa criança, pelo menos provisoriamente, enquanto esse pai está com esse distúrbio, porque ele está fazendo mal. Vamos proteger a criança, mas se essa criança, você crescer, que seu pai era um bandido, que seu pai era um violento, teu pai era horrível, beleza. Só que essa criança, a hora que ela crescer, ela cresce sem a energia do masculino. Aí é uma criança que vai ralar na vida a vida inteira para conseguir migalhas de dinheiro, não consegue prosperar, porque negou o pai. Então, assim, eu não estou trazendo verdade, eu não sou dono da verdade, eu estou colocando a gente para pensar. Então, esse bebê, que as costelas foram quebradas por um pai violento, então Deus errou. Foi um erro divino, porque esse foi o pai que ela teve. Isso é inegável. Então, a gente tem que abrir a mente para pensar, sair no todo, na visão global da coisa. No todo, proteger sim, mas olhar para o todo sem vitimismo. Nós somos também responsáveis, nós cocriamos a nossa realidade. Agora, é claro que esse bebezinho, tadinho, ele não podia escolher, tá? Agora, nós somos adultos, eu posso escolher. Em relação a casal, em relacionamento, a dois, quando um não quer, dois não brigam. Quando um quer evoluir, dois evoluem? Só um quer evoluir? Existe esse estudo, mas eu acho mais difícil. Quando um só do casal é o buscador, tenta se melhorar, igual na minha clínica, né, no meu consultório, vem muito mais mulher. As mulheres, eu acho até que pelo dom da vida, de carregar uma criança, que vão ter essa oportunidade, que um homem nunca vai ter essa oportunidade, eu sinto as mulheres... Que é um privilégio. Que é um privilégio enorme. A mulher, ela tem uma maturidade já maior, né? O que a gente percebe na maioria dos homens em consultório, até pela minha história de tantos homens, os homens são mais infantis, demoram mais para adquirir a maturidade. Isso explica por que uma mulher, às vezes, de 20 anos namora um cara de 30. E está tudo certo e equilibrado. Está tudo certo e equilibrado, porque ela tenta pegar uma coisa mais madura, né? As mulheres, por outro lado, têm um controle monstruoso. A mulher quer controlar, ela quer falar toda hora o que o homem tem que fazer. Aí você junta um excesso de controle, às vezes com uma imaturidade, esse casamento vai sofrer. Mas está sofrendo por quê? Por falta de ajuda, por falta de consciência, porque os dois ficam no ego, porque eu estou certo, você está certa, vira uma disputinha de poder e que muitas vezes leva a uma separação. Ou leva a você trazer isso para o teu filho que está pequenininho e ver essas discussões, essas brigas que seriam desnecessárias se esse pai e essa mãe estivessem mais responsável para se curar. Porque não existe culpa no universo. É incrível que quando a gente estuda a natureza biológica, não existe nenhum outro mamífero que sente culpa, só o ser humano. Só nós. Culpa é um sentimento típico do homem. Na natureza não existe culpa. Então isso é coisa da nossa psique, é coisa que dá para ser trabalhado, porque isso não é real. Agora, nós temos sim responsabilidades. Isso eu tenho. Então, quando eu falo para uma mãe, doutor, foi culpa minha, né? Não, vira o disco. Você foi responsável, passa para outra frequência. Perfeitamente. Estou em transe aqui. Obrigada, Maurício. Que delícia, Vanessa. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Você parou tudo que estava fazendo para prestar atenção? Muito bem. Vai para um momento de reflexão, intenso na hora do almoço, inclusive, trocando uma ideia, né, com quem está ao teu lado, com quem acrescenta algo na tua vida, mas principalmente se esforce para internalizar tudo isso. Né? Tenha um papo cabeça com você mesmo, de preferência.